falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Tenho 1 hora para passar com você. Quero fazer desse tempo um tempo especial de unção, de alegria, de comunhão e ministrar sobre a sua vida mensagens bíblicas, orações ungidas, testemunhos vibrantes, despertando você a buscar mais a Deus, conhecê-lo de coração e servir a Ele com muita alegria. Que você possa fazer do Falando ao Coração o seu ponto diário de encontro com Deus, o seu culto a Deus, o seu momento diário de devoção a Deus. E bênçãos você vai receber, bênçãos você vai desfrutar, milagres serão operados por Deus na sua vida. Durante o programa eu tenho mensagens bíblicas, 2. Quero anotar os textos, Lucas 22, 54 a 56. Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 56, é o texto bíblico para a primeira mensagem de hoje. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20 é o texto para a segunda mensagem bíblica de hoje. Abra seu coração e abra também a sua Bíblia e deixa Deus falar de maneira especial com você. Tenho durante o programa também 2 orações. Orações no altar da intercessão. Faço a primeira oração do altar da intercessão no final desta primeira meia hora, quando eu já apresento diante de Deus todos os nomes que chegarem aqui para mim durante esse período. Depois, no final da segunda meia hora, outra vez eu faço a oração do altar da intercessão, aí eu apresento todos os nomes que chegaram do início ao fim do programa. Então você tem 1 hora para você ligar, mas aconselho ligar o quanto antes. Quero anotar os números: 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Liga, coloca o seu nome no altar da intercessão e prepare-se para orar comigo. Se você está enfermo, eu vou pedir a você, na hora da oração, para colocar a mão sobre a enfermidade. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, coloca a mão no coração e faz o gesto que melhor lhe convier. Se tem, por exemplo, uma necessidade de resolver algum tipo de problema, tipo um problema na justiça, coloca o protocolo. Se é falta de emprego, coloca a carteira profissional. Se é um profissional liberal, os negócios não estão bem, coloca o cartão de visitas. E assim vai. É uma empresa, coloca aí o CNPJ ou o nome da empresa. Vai colocando tudo diante de Deus no altar da intercessão e nós vamos orar. E bênçãos e milagres vão acontecer. Se você usa bônus das companhias telefônicas, eu te dou outro número. 0 operadora 62 3221 0000. 0 operadora 62 3221 0000. Para você de Goiânia, região metropolitana, é só ligar 3221 0000. Uma alegria chegar até você todos os dias. Mas para fazer esse programa, eu peço e dependo da sua ajuda. Por isso, venha me ajudar. Convido você a ser um evangelista associado. Alguém que contribui para que eu tenha os recursos necessários para manter esse programa no ar. Porque o meu propósito é cada dia ser um canal de bênçãos na sua vida. Mas as dificuldades são muitas para cumprir os compromissos necessários para que este programa não venha parar, mas que continue cada dia sendo uma oportunidade de você buscar a Deus, honrar a Deus na sua vida e servir a Ele de todo o seu coração. Seja um evangelista associado e vamos juntos evangelizando o Brasil. 0300 3131 601. 0300 3131 601. Ao ligar nesse número não tem custo de interurbano, é custo de ligação local. Mas você pode também ligar no 3221 0000. Para você de fora tem que acrescentar 0 operadora 62. Eu tenho também o endereço da internet, igrejabetel.com.br, igrejabetel.com.br. Ao acessar este site, você pode ali ser um evangelista associado, pode deixar o seu testemunho, pode fazer algum tipo de pergunta, pode também assistir o programa em outros horários, em qualquer horário que você quiser, e Deus vai te abençoar de maneira especial. Compensa
você viver conosco esta obra de fé que é o Falando ao Coração e desfrutar de muitas bênçãos preciosas na sua vida. Atenção, nesta sexta-feira começa na Betel o Parafusando, um trabalho especial voltado para todo o povo de Deus, adolescentes, jovens, pais, avós, a todos. É uma vigília de muita fé. Nossa igreja abre as suas portas para realizar este trabalho, que já é sucesso em outros estados e agora, tenho certeza, vai ser sucesso em Goiânia. Então, nessa sexta-feira, Parafusando, com a presença de Marcos Salles, cantor consagrado, Rafael Belo, coordenador do Parafusando no Brasil, ele estará toda sexta-feira conosco, ministrando e coordenando esse trabalho do Parafusando. Eu espero você na Betel, nessa sexta-feira, às 10 da noite, das 10 à meia-noite. Você que estuda, você que tem filhos que estão estudando, diga para eles, tem um trabalho na Betel agora para vocês. Aí eles saem da faculdade, da escola, já correm direto para Betel, que fica na Avenida T3 com a T8, setor Bueno. Lugar seguro, com estacionamento amplo para todos os que participarem, e tudo isso traz segurança para vocês participarem. É assim, nós temos os portões, entra, e aí como o trabalho vai ser mais tarde um pouco, das 10 à meia-noite, nós temos vigilância, todos preparados para dar segurança necessária sem nenhuma dificuldade. Então, eu espero você nesta sexta-feira na Betel, no Santuário Betel, Avenida T3 com a T8, setor Bueno, para o primeiro Parafusando. E a partir daí, toda sexta-feira, o Parafusando acontece para que bênçãos, milagres e maravilhas estejam sendo alcançadas por você, que eu tenho certeza vai participar e ser ricamente abençoado por Deus. Lembro ainda que no dia 27 de abril acontece na Betel o encontro importante com Cláudio Duarte. 2 palestras importantíssimas de mais de 1 hora cada uma, para você participar. Mas para isso tem que ter o ingresso, porque tem um custo para a realização deste evento. E se você tem interesse de participar, corra na Betel, adquira o seu convite o quanto antes, porque nós só temos 1000 vagas e assim que vender o 1000º convite, não tem mais chance de encontrar ali um outro espaço, de dar um jeitinho, coisa assim. Então, quanto antes, adquira o seu convite e participe deste grande evento com Cláudio Duarte no Brasil, vindo especialmente a Goiânia para 2 palestras importantes no dia 27 de abril, numa segunda-feira, começando às 7 da noite, indo até por volta de 10 da noite, com 2 palestras, um intervalo entre as 2 e muitas bênçãos e muita oportunidade de você se alegrar ouvindo as ministrações que serão feitas através de Cláudio Duarte em nossa igreja Betel nesse dia 27 de abril. Você não pode ficar fora. Quero convidar você para nesse domingo estar conosco. Domingo, 10 da manhã, primeiro culto. 7 da noite, segundo culto. 2 cultos abençoados na Betel para você desfrutar de bênçãos importantes e maravilhosas na sua vida. Eu quero ler os testemunhos, são vibrantes estes testemunhos de milagres operados por Deus que contribuem para que você possa ter mais fé, viver uma vida mais feliz, mais abençoada e ser consequentemente forte e desta forma vitorioso em todos os seus sonhos e em todos os seus projetos. Deus tem sempre bênçãos importantes e maravilhosas para compartilhar com o seu povo e quer proporcionar a você estas experiências tão maravilhosas. Eu quero ler aqui os nomes das pessoas que ontem atenderam o meu apelo e vêm me ajudar financeiramente a manter esse programa no ar. Fábio Batista Gomes, de Senador Canedo, aqui em Goiás. José Jorge Garcia, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Heloísa Caetano da Costa Maeda, de Itaguaí, Rio de Janeiro. Eu agradeço de coração a disposição de vocês de me ajudarem a fazer esse programa e peço que a mão de Deus esteja estendida, recompensando cada um pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho que tem procurado me ajudar a fazer nesta obra de fé, nesta obra de vitória, nesta obra de bênçãos que tem sido o Falando ao Coração. Tenho aqui os testemunhos. Quero ler com você, ministrando assim estes testemunhos para que você possa ser despertado a crer em Deus, confiar no Senhor e desfrutar de bênçãos maravilhosas na sua vida. O primeiro testemunho é de Edilma Ferreira Duarte, de Goiânia.
Ela diz que o seu esposo estava desempregado e sua família já estava em dificuldades, porque as contas não paravam de chegar e eles não sabiam mais o que fazer. Ela, a Edilma Ferreira Duarte, que é de Goiânia, e o marido decidiram fazer a campanha dos Salmos. E na campanha dos Salmos pediram a Deus uma providência na vida financeira deles. Deus abençoou que seu esposo encontrou um novo trabalho, já está trabalhando e agora mais tranquilo com as suas contas sendo colocadas em ordem. A Edilma Ferreira Duarte, de Goiânia, termina o seu testemunho dizendo que sempre faz as campanhas dos Salmos e Deus tem abençoado ricamente a sua família através deste programa, o programa Falando ao Coração. Segundo testemunho, Severina Alves de Farias, também aqui de Goiânia. Ela diz que a sua netinha, a Tainá, estava internada com um quadro grave de meningite. Os médicos estavam preparando a família para o pior. Que tristeza, que dor, que sofrimento. Ela, a Severina Alves de Farias, que é de Goiânia, fez a campanha dos Salmos com muita fé, crendo que o milagre de Deus aconteceria na vida da sua netinha. Deus atendeu seu clamor e usou de misericórdia para com a sua família. Quando todas as circunstâncias eram contrárias, desfavoráveis, Deus entrou em providência e operou um grande milagre. A sua netinha, a Tainá, saiu do estado grave em que se encontrava e toda a sua família está muito feliz com a bênção alcançada. A Severina Alves de Farias, que é aqui de Goiânia, termina o seu testemunho dizendo que não tem palavras para expressar a gratidão a Deus por este milagre e agradece ao programa Falando ao Coração por ser um instrumento de Deus para operar maravilhas em sua casa. Veja, Deus opera milagres, Deus realiza obras, mas espera de nós o mínimo de ação para que nós possamos demonstrar assim nossa fé, nosso compromisso e nosso interesse por aquilo que estamos precisando. Nestas pessoas aqui fizeram o altar da intercessão, fizeram campanha dos Salmos, creram na vitória, buscaram, oraram, intercederam, pediram e Deus atendeu. Você passa por um momento difícil na sua vida? Enfrenta algum tipo de barreira ou dificuldade? É hora de você também estar atento a tudo que esse programa propõe. Quando eu falo aqui nas campanhas dos Salmos, e já são assim 574 semanas, cada segunda-feira eu anuncio um salmo. É para que vocês possam conhecer mais a Deus, para que vocês possam ser edificados por Deus, para que vocês possam receber milagres dos céus. Na segunda-feira próxima eu anuncio outro salmo, para que cada um possa começar uma nova campanha e ser abençoado por Deus. Quando eu falo aqui do altar da intercessão, eu estou falando justamente para você exercer sua fé, orar comigo com muita fé no coração, crendo no milagre, crendo no agir de Deus, crendo no operar de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus opera, ninguém pode impedir. Então creia no Senhor, busca Ele de coração e a cada dia desfruta de bênçãos importantes e maravilhosas na sua vida, para que você possa ter também milagres para compartilhar, milagres para contar, porque milagres Deus opera, mas depende também de mim, na minha atitude de fé, para que Ele possa, ao ver minha atitude, estender a mão e abençoar de maneira especial. Viva comigo neste programa tudo aquilo que for dito aqui. E o altar da intercessão é a oportunidade real para você orar comigo e receber bênçãos importantes para a sua vida. Estou esperando pelos nomes de todos vocês, para que na hora do altar da intercessão eu possa apresentá-los diante de Deus. Através deste programa, eu tenho visto a mão de Deus estendida, milagres e maravilhas sendo operados, vidas sendo salvas, pessoas reconciliando com Cristo, pessoas tomando novas atitudes para melhor servir a Deus, pessoas alcançando aquelas bênçãos que estão precisando, como impossíveis diante da ciência, diante da situação humana, mas que Deus tem operado estes milagres importantes. Quero que você faça deste programa o seu momento diário com Deus.
para que você possa alcançar bênçãos importantes para a sua vida. Faça com que sua família esteja assistindo o programa com você. Se você tem algum conhecido, parente, a pessoa que você gostaria que fosse abençoada através deste programa, divulgue o programa para essa pessoa. Caso ela esteja em lugares onde o Falando ao Coração não chega, é só passar o endereço da internet e através do site igrejabetel.com.br o programa pode ser assistido tanto no horário que ele é apresentado, como em outros horários alternativos, porque eu deixo o programa durante uma semana à disposição de todos. Nós, da Igreja Betel, temos prazer de ser um canal de bênçãos na sua vida. Inclusive, para assistir os nossos cultos, é só também acessar este site. Cada culto, você tem a oportunidade de ser ricamente abençoado por Deus. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Lucas, capítulo 22, versículos 54, 55 e 56. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Versículo 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos eles assentados, assentou-se Pedro entre eles. Versículo 56. Leia comigo. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Jesus havia dito a Pedro, um dos principais apóstolos que o seguia, de que ele negaria ao próprio Jesus. Pedro disse: isso é impossível, nunca vou te negar. Porque Pedro era aquele discípulo que sempre estava ao lado de Jesus, pronto para defendê-lo, pronto para obedecê-lo, pronto para servi-lo, pronto para fazer o que fosse necessário. Em certas ocasiões, quando Jesus, por exemplo, queria um trabalho mais restrito, ele chamava sempre 3 para acompanhá-lo, e Pedro estava entre eles. E foi Pedro que assistiu muitas coisas operadas por Jesus. Naquele momento, daquela demonstração de como seria a vida no céu, que a Bíblia chama de transfiguração, Pedro estava lá. Quando Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha dele que estava morta, Pedro entrou com ele. E Pedro era este homem, pronto, disposto, resposta na ponta da língua, sempre ao lado de Jesus para o que desse e viesse. E Jesus diz: Pedro, cuidado, porque antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Olha só, Pedro disse: impossível isso acontecer. Bom, o tempo passou, Jesus foi preso e Jesus é levado à sala de julgamento. Pedro, diz o texto, primeira coisa, começa a seguir Jesus de longe. Era a intenção de Pedro negar a Cristo? Claro que não. Esse é um processo, Quantas vezes você diz: olha, eu nunca me afasto de Cristo, eu nunca vou me desviar de Cristo, eu nunca vou deixar a igreja, eu sempre vou fazer a obra de Deus a minha vida inteira. De repente, você se vê envolvido em certas situações, afastado da causa cristã, deixando a igreja, criando conflitos aqui e acolá, e os problemas começam a manifestar. O segredo para que alguém venha sempre viver uma fé cristã viva, ativa e maravilhosa é envolver-se na obra e ter cuidado para seguir a Jesus sempre de perto e não de longe. Pedro, vendo Jesus preso, vendo a violência que era praticada contra Jesus, vendo toda aquela perseguição ali empreendida, ele teve medo, ele afastou-se. É natural, é ser humano, mas nós temos que ter cuidado para não deixarmos nos envolver com as coisas do mundo, porque o diabo é sorrateiro, o diabo é astuto, o diabo arma seus laços, e se você não tiver cuidado, agora mesmo você pode cair no laço dele e afastar de Cristo, afastar do Evangelho. Então Pedro, seguindo a Jesus de longe, começa a entrar num processo perigoso que vai culminar com aquilo que Jesus tinha dito.
que ia negar a Jesus por 3 vezes. Então, a primeira coisa que eu quero que cada cristão observe é isso: Jesus não se segue de longe, mas de perto. Tem muita gente que segue Jesus de longe, dizendo: já ouvi falar sobre ele, acho bonito o que ele fez, acho importante o que os crentes fazem, eu até acho bonito como eles cantam, como eles oram, mas fica de longe, não se envolve, não se compromete, não está junto com aqueles que servem a Deus. Nós não podemos servir a Deus de longe, nós temos que ter compromisso. Nós temos que assumir um compromisso determinante diante de Deus e diante da sociedade, dizer: eu sou crente para o que der e vier. Deixar esse orgulho bobo, deixar estas argumentações que muitas vezes são argumentações do inimigo contra você. Porque levantam-se contradições, discriminações, falando que os cristãos são isso, são aquilo, que o crente é isso, que o crente é aquilo, e a pessoa: eu ser crente, nunca vou fazer isso, eu descer da minha posição para me envolver. Olha só, isso é tudo vaidade, orgulho, bobagem. Ser crente é bênção, ser crente é vitória para a sua vida. Não impede você ser uma pessoa ilustre na cidade, não impede você ser alguém importante aos olhos humanos, não impede você ser alguém de um nível intelectual muito elevado, mas é necessária a humildade, seguir a Jesus de perto. Porque seguindo a Ele de longe, você recebe todas as influências negativas deste mundo. Agora, seguindo a Jesus de lado, bem ao lado dele, bem de perto, você recebe força, recebe graça, recebe autoridade, recebe poder e vai vivendo a vida cristã e cada dia envolvendo nela e tendo mais prazer em ser um crente em Jesus Cristo. Pedro seguia Jesus de longe. No segundo texto, diz que Pedro assentou-se no meio das pessoas. Ou seja, Pedro, ao invés de ficar mais próximo de Jesus e não assentar-se com as pessoas que estavam ali envolvidas em todo aquele processo, seja por curiosidade, seja por participação, Pedro acabou envolvendo com elas. A Bíblia diz no Salmo 91, de maneira muito clara, que aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, é chamado bem-aventurado, mais do que feliz. Mas Pedro, olha, primeiro, seguia Jesus de longe. Segundo, assentou-se longe de Cristo, assentou-se no meio daqueles que estavam ali, tecendo palavras, comentando, acabou sentando ali. Terceiro, Pedro assentou-se naquela fogueira. Olha só, o perigo de seguir a Jesus de longe. Porque o inimigo é astuto. Ele arma as suas fogueiras e as pessoas sentindo o frio da distância, o frio da decepção, o frio e outras situações, acaba muitas vezes cedendo. Então Pedro, primeiro, seguia Jesus de longe. Segundo, assentou-se com aqueles que estavam ali comentando sobre Jesus. Terceiro, foi aquecer-se na fogueira estranha, num fogo estranho, porque existem muito fogo operando neste mundo. O fogo da desilusão, o fogo da decepção, o fogo da tristeza, o fogo da maldição, o fogo da maledicência, o fogo da fofoca, e assim vai. Muita coisa acontecendo. Então nós temos que afastar disso. Pedro acabou se envolvendo em tudo isso. O que aconteceu? Negou Jesus. Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, você me nega. Pedro disse: nunca. Mas olha, é um processo. Isso aí, a pessoa de pronto diz que não. Mas esse processo vai envolvendo a pessoa, agora mesmo ela já está negando. E foi o que aconteceu com Pedro. Negou uma vez, negou 2 vezes, negou 3 vezes. Quando isso aconteceu, o galo canta. Aí ele despertou. Mas ainda bem que a misericórdia de Cristo o alcançou. E a bênção de Deus chegou para ele. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão.
Chegou o momento quando eu quero apresentar diante de Deus todos os nomes que têm chegado aqui para mim. E olha que são nomes de pessoas de todo o Brasil. Eu quero com alegria apresentar estes nomes e pedir a bênção de Deus na vida de cada um. Estou ungindo aqui a minha mão e oro neste instante, pedindo para que Deus esteja operando milagres e maravilhas na vida de todos. Ore comigo, creia no milagre, busque a bênção e Deus vai operar na sua vida agora. Oremos. Senhor Deus, obrigado por nos aceitar com todas as falhas, erros que às vezes cometemos na nossa caminhada cristã. Mas o Senhor é misericordioso, assim como foi misericordioso com Pedro. E eu peço que o Senhor seja misericordioso também com todas estas pessoas, estendendo as mãos para curar aqueles que estão enfermos, para resolver os problemas daqueles que os enfrentam. Onde estas pessoas estão agora, Senhor, orando a Ti, clamando por um milagre, e estes nomes de pessoas que são apresentados diante de Ti, eu peço a Tua bênção, a Tua unção, a Tua virtude, a Tua graça e a Tua misericórdia na vida de todas essas pessoas. Pai, opera milagres, abençoando, salvando, libertando, perdoando, transformando, operando bênçãos novas e despertando os Teus filhos para que sigam a Ti de perto e nunca venham afastar do Senhor. Pai, se com todas estas pessoas, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Você já ligou, já colocou o seu nome no altar da intercessão? Recebo nomes aqui de Bela Vista de Goiás, de Natal, Rio Grande do Norte, de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, de Belém do Pará, de Senador Canedo, Goiás, de Manaus, no Amazonas, de Trindade, Goiás, de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, de Benevides, no Pará, de Santa Cruz, Rio de Janeiro, de Goiânia, muitos nomes, de Aparecida de Goiânia, mais uma lista de nomes chegando aqui para mim, nomes de Belém do Pará, Santa Cruz, Rio de Janeiro, Rio Verde, Goiás, Belém do Pará, Guapó, Goiás, Goianira, Goiás, Goiânia, muitos nomes, Eusébio, no Ceará, outra lista chegando aqui para mim, olha só, nomes de Aparecida de Goiânia, nomes inclusive de Goiânia, Fernando Magalhães Machado está aniversariando hoje, meus cumprimentos, parabéns, Deus te abençoe, que essa data repita muitas e muitas vezes, parabéns Fernando, vitória sobre a sua vida. Nomes aqui de Salvador, na Bahia, nomes de Goiânia, muitos nomes, Senador Canedo, Goiás, Campo Grande, Rio de Janeiro, Manaus, no Amazonas, Salvador, Bahia, Goiânia, Aparecida de Goiânia, todos estes nomes vão chegando aqui para mim e na hora do altar da intercessão eu apresento diante de Deus, crendo no milagre, crendo na bênção, crendo na vitória. E você já é um dos nossos evangelistas associados? Peço a sua ajuda, venha contribuir com esta obra e Deus é quem vai te recompensar, Deus é quem vai te abençoar. Eu louvo a Deus por vocês que deixaram vencer os carnês, mas que estão procurando colocá-los em dia, contribuindo, trazendo a sua contribuição. Afinal de contas, você assumiu o compromisso e eu louvo a Deus por você que quer cumpri-lo e desta forma me ajudar a fazer esta obra de fé, esta obra de bênçãos, esta obra de proclamação do Evangelho de Cristo por este Brasil afora. Conto com a sua ajuda, conto com a sua contribuição, conto com a sua participação nesta obra de fé. Deus há de te abençoar de maneira especial e de maneira poderosa também. E você está atento para nesta sexta-feira participar conosco do Parafusando? Olha, isso vai ser algo inédito em Goiás e você não pode ficar fora. Você participando, Deus vai abençoar, a obra vai ser feita, o nome de Jesus vai ser glorificado e as bênçãos dos céus hão de acontecer na vida de todos. Espero você nesta sexta-feira, 10 da noite. Marcos Salles cantando, Rafael Belo pregando, muitas músicas, muito louvor, bandas e a participação e muita oração e muito poder e muito parafusando mesmo, porque afinal de contas o cristão precisa passar por um ajuste, um arroxo aí, né? Porque senão vai relaxando, vai levando a vida de qualquer maneira e esse não é o propósito de Deus. Então o parafusando vem numa hora importante quando o cristão precisa tomar uma atitude de fé para servir a Deus com alegria e a cada dia honrar ao Senhor de todo o seu coração. Deus vai abençoar esse parafusando. Toda sexta-feira, das 10 à meia-noite, das 22 às 24 horas, na Betel, Avenida T3 com a T8, no setor Bueno. Lembrando também que Cláudio Duarte vem dia 27 na Betel. Mas para isso você precisa de convite. O parafusando não tem convite, não. Chega, entra, participa e vai embora. Mas esse trabalho do Cláudio Duarte tem convite.
tem convite que é necessário você adquirir. E olha, só tem 1.000 vagas. Não deixe para adquirir no dia não, porque não vai ter vaga. E é com antecedência. Nós já devemos ter vendido praticamente a metade das vagas e nós temos ainda quase 20 dias para chegar no evento. Então, é hora de você correr, participar, adquirir o seu convite e, desta forma, ser muito abençoado por Deus através das 2 palestras que serão ministradas por Cláudio Duarte, dia 27 de abril, na Betel. Deus tem bênçãos especiais para a sua vida. Deus quer operar milagres importantes no seu coração. Compareça e Deus vai agir. Neste domingo, tenho para você 2 cultos especiais. 10 da manhã, culto abençoadíssimo. 7 da noite, outro culto abençoadíssimo. Não fica fora, participa, deixa Deus agir e operar poderosamente na sua vida. Milagres e maravilhas aonde acontecer. Eu quero ler neste instante os testemunhos, que tenho aqui mais 2 testemunhos importantes de milagres operados por Deus. Olha aqui, eu já li 2 na primeira meia hora e agora quero ler mais 2. Presta atenção. Joana Borba Pereira, de Goiânia. A Joana Borba Pereira, que é de Goiânia, diz que o seu marido, o Sebastião, estava com pneumonia e passando muito mal. Essa é uma infecção perigosa. Ela estava preocupada com ele, que não estava conseguindo nem se levantar do seu leito. Ela, a Joana Borba Pereira, que é de Goiânia, colocou o nome do seu esposo, o Sebastião, no altar da intercessão e orou junto com o pastor Gentil, pedindo a Deus a cura para ele, pedindo a cura. Deus agiu em seu favor. No dia seguinte, ele já conseguiu levantar e ir para o trabalho, olha só, conseguiu levantar-se do leito e já ir trabalhar. Isso é um milagre de Deus para acontecer isso. A Joana Borba Pereira, que é de Goiânia, termina o seu testemunho dizendo que para ela, ter o programa Falando ao Coração em sua casa é um motivo de muita alegria. Por isso, louva a Deus por este tão importante trabalho de fé que é o Falando ao Coração. Segundo testemunho, o quarto, como queiram. Maria das Dores Freitas, do Rio de Janeiro. Ela diz que a sua neta, a Andressa, estava dentro de um ônibus quando um assaltante entrou armado e começou a ameaçar a todos e pedir tudo que as pessoas tinham de valor. O assaltante levou os pertences de todos que estavam no ônibus, mas não levou nada que era da sua neta. A Maria das Dores Freitas, do Rio de Janeiro, diz que sempre coloca o nome da Andressa no altar da intercessão. E sabe que Deus tem ouvido os seus pedidos e guardado a sua família, através das orações que faz, através do programa Falando ao Coração. Olha aí, às vezes você pensa, ligar, colocar nome no altar da intercessão, não há necessidade. Olha, Deus sempre agrada dos gestos de fé. Sempre agradou e vai continuar agradando. Quando você pega o telefone e liga e diz para quem te atender, coloca aí o nome, ou o meu nome, ou o nome de quem quer que seja no altar da intercessão. Você está exercendo a sua fé. Olha, num momento desse, o assaltante entra no ônibus, toma os pertences de todas as pessoas e deixa só a neta Andressa de lado. Você vai falar que isso é coincidência? Não, isso é milagre. Milagre operado por Deus, por quê? Ela estava debaixo de cobertura espiritual. É muito importante ter esse cuidado de manter essa posição de cada dia buscar a Deus. Então, se você ainda não ligou, aproveita o tempo que ainda resta, liga, coloca o seu nome no altar da intercessão, coloca o nome de pessoas da sua família e vamos orando juntos, diariamente, por todas essas pessoas. Às vezes você pensa, mas já liguei ontem, pus o nome, ligar hoje de novo. Olha, oração é assim, a Bíblia diz, orai sem cessar. O programa acontece todos os dias, porque todos os dias eu quero abençoar a vida de todos vocês. Tudo que faço aqui só tem um endereço, o seu coração. Só tem um propósito, abençoar a sua vida. Só tem um objetivo, ver você forte, feliz e vitorioso em tudo quanto você sonha, em tudo quanto você projeta, em tudo quanto você realiza. Faça do Falando ao Coração o seu ponto diário de alimentação da Palavra de Deus,
nas bênçãos divinas e dos milagres operados por Deus na vida de cada um. Deixa Deus agir na sua vida através deste programa. É só assistir, viver comigo cada momento, fazer cada oração, meditar em cada mensagem e ser fortalecido para uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Romanos capítulo 5, versículo 20. Assim está escrito: veio, porém, a ele para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Repetindo, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Bom, quando se fala de pecado, nós sabemos que é aquilo que a pessoa faz contrário aos propósitos divinos, à vontade de Deus. A teologia define pecado como um erro ao alvo que deveria ser alcançado. Qual deve ser o alvo do ser humano? Voltar-se para Deus, servir a Deus, amar a Deus, honrar a Deus, seguir os princípios de Deus e viver cada dia a vida segundo aquilo que a Bíblia ensina. Como a pessoa não tem conseguido, muitas pessoas não têm conseguido isso, elas têm entrado num processo de pecado. E aí, por errar o alvo, toma outros rumos na vida. E ao tomar estes outros rumos, acaba se comprometendo com o reino das trevas. Porque só existem dois caminhos: o caminho que leva ao céu, que é a vida, o caminho que leva ao inferno, que é a morte. Ou você está num caminho, ou está no outro caminho. Para estar neste caminho que leva ao céu e à vida, é necessário ter Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Quando eu, por orgulho, por ignorância, por incredulidade, por falta de interesse, por indiferença, qualquer que seja o adjetivo aí encontrado, não sigo a Cristo, o que está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou buscando outro rumo, eu estou tomando outra direção, eu estou em outro caminho. O caminho que leva à vida, à eternidade, ao céu, a Deus, é Jesus. Então é necessário, não tem outra alternativa. O único caminho é Jesus. Ele não diz eu sou um caminho, ele diz eu sou o caminho. Então a pessoa precisa buscar Jesus. E buscando Jesus, servindo Jesus, andando neste caminho que é Jesus, vai se afastando do mundo, vai se afastando do pecado. Por quê? O pecado manifesta de maneira tremenda, sempre presente no ser humano, e tem essa natureza pecaminosa para afastar o homem de Deus, para levá-lo cada dia a se comprometer mais com o reino das trevas e estar debaixo da maldição do pecado, da condenação do pecado. Mas a Bíblia está dizendo que onde manifestou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça divina. Um teólogo disse: para um quilo de pecado, Deus oferece 1 tonelada da sua graça. Porque a graça é oferecida justamente para dar força a cada pessoa a vencer aquilo que sabe ser errado na vida, aquilo que sabe ser contrário aos propósitos divinos na vida. E as pessoas que querem servir a Deus, que querem ter uma caminhada cristã vitoriosa, é só afastar do mundo e vir para Jesus. Veja que Davi, ele venceu 3 situações na sua vida. Ele venceu lá no campo um urso, venceu um leão e depois vence o gigante Golias. Ao vencer o urso, que representa o mundo, ele estava dizendo: estou vencendo o mundo. E cada cristão precisa, nessa luta diária contra esse urso que é o mundo, procurar vencê-lo. E Davi fez isso como? No nome do Senhor dos Exércitos. Mas Davi enfrentou o leão. O leão, chamado rei da selva, tipifica o diabo. Ele próprio disse para Jesus: ó, tudo aqui é meu, eu reino sobre tudo. Então, ele se arvorou na sua vida ser o rei deste mundo, o que manda em todas as pessoas, o que conduz as pessoas ao inferno. E aí, Davi lutou com o leão e venceu o leão, significando que ele venceu o diabo. Depois, ele tinha que fazer outra luta, a luta contra Golias.
Golias era um ser humano como ele, portanto, carne. Então veja, ele venceu o urso, que tipifica o mundo. Ele venceu o leão, que tipifica o diabo. E ele venceu Golias, que tipifica a carne. Para que alguém possa trilhar a caminhada cristã, ele precisa vencer. Vencer o mundo com as suas artimanhas, vencer o diabo com as suas ciladas e vencer a carne com as suas obras, muitas vezes procurando levar a pessoa a praticar aquilo que não agrada a Deus. Então, vencendo tudo isso, como Davi fez, a pessoa tem condições de andar no caminho que leva ao céu, neste caminho que é Jesus. E aí alcança a bênção, alcança a vitória, alcança o milagre e vence todo o mal. Olha, a vida que você leva, você pode esconder do seu pastor, pode esconder da sua família, do que você faz de errado, pode esconder diante de muitos, mas de Deus não se esconde, porque Deus está sempre vendo. Então, a Bíblia diz que todos pecaram, não diz que um pecou, todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Então, todas as pessoas, por causa do pecado, estão destituídas da presença de Deus. Agora, cada um precisa voltar. E para este voltar, tem que abrir o coração, confessar a Cristo como Salvador, pedir a misericórdia divina e dizer: Senhor, eis-me aqui, com as minhas falhas, com as minhas transgressões, com as minhas fraquezas, com as minhas dificuldades, mas eu não quero me afastar do Senhor. E Deus, que veio para os necessitados, está sempre com a mão estendida, pronta para operar bênçãos, milagres e maravilhas. Então veja, não corra de Deus, não se esconda de Deus, mas venha para Ele como você está e diga: Senhor, eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor, para te servir como sou. E Deus vai te ajudando a mudar, a melhorar, a vencer e a crescer a cada dia para ser uma bênção. Conta-se que 2 crianças entraram de férias na cidade, na escola, e foram para a casa dos avós que moravam no sítio. Chegando lá, essas 2 crianças correndo para lá e correndo para cá, cada uma brincando. E a avó, muito severa na criação dos netos e tal, disse: olha, aqui comigo vocês terão atividades. E cada dia vocês vão lavar os pratos do almoço e do jantar. Um dia vai ser um, outro dia vai ser o outro. O menino chamava João, chamado de Joãozinho. A menina chamava Maria, chamada de Mariazinha. E aí disse: um dia o Joãozinho lava os pratos, o outro dia a Mariazinha. E assim foram. O Joãozinho gostava de brincar com estilingue, ficava jogando pedra para lá e pedra para cá. Um dia ele viu o pato da vovó lá no fundo do quintal, próximo a uma bananeira. E ele pegou uma pedra e acertou o pato. E o pato morreu, caiu, se estribuchou. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém vendo. Ele pegou esse pato, arrastou lá para o fundo do quintal, mais na frente, cavou um buraco e enterrou o pato. E ficou como se nada tivesse acontecido. No outro dia, era o dia da Mariazinha lavar os pratos. E ela chega para o Joãozinho e diz: Joãozinho, hoje é você quem vai lavar os pratos. Ele disse: eu não, ontem foi o meu dia, hoje é o seu dia. Ela falou: ou você lava, ou eu conto para a vovó que você matou o pato dela. Ele levou um susto, pensou que ninguém tinha visto, mas a irmã tinha visto. E ele foi e lavou os pratos. No outro dia, já era o dia dele, lavou. No outro dia, ele logo se recusou a lavar os pratos. A Mariazinha falou: você que sabe, ou lava, ou eu conto para a vovó. Ele foi e lavou os pratos. Depois de alguns dias passando por toda essa situação de chantagem da sua irmã, porque ele tinha matado o pato, ele procurou a avó e disse: vó, eu quero te contar uma coisa. Assentou-se ao lado da avó e a avó disse: pois não, meu filho, pode dizer. Ah, avó, estou com medo de dizer e a senhora ficar brava comigo. Conta, meu filho, conta o que é. Ele disse: vovó, eu estava brincando e acertei uma pedra de estilingue no pato de estimação da senhora. E eu matei o pato. E eu enterrei o pato. E agora a minha irmã que viu está chantageando e todo dia eu tenho que lavar os pratos. Por causa disso. Por quê? Ele estava dizendo: é fácil matar o pato, o difícil é pagar o pato. E agora? O que fazer? A avó abraçou o netinho e disse: olha, meu filho, no dia que você acertou aquela pedra no pato, eu estava na janela lá em cima e eu vi tudo.
Eu vi você matando o pato, eu vi você arrastando o pato, eu vi você enterrando o pato. E fiquei calada, só esperando até quando você ia suportar tanta chantagem. Então você está sofrendo sem necessidade. Eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo. Mas você poderia ter confessado isso antes, porque você pode esconder, às vezes, da sua irmã, querer pensar que ela não viu, pensando que eu não vi. Mas se você tivesse escondido dela e de mim, não teria escondido de Deus, porque de Deus ninguém se esconde. Então o melhor mesmo é confessar. Aí ela perdoou o neto e o neto saiu de debaixo daquela chantagem da sua irmã. Quantas vezes você está aí matando o pato nesta vida? Fazendo o que não agrada a Deus, pensando que está escondido, ninguém está vendo. Deus está vendo todas as coisas. Por isso diz a Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aproxime-se de Deus, clama pelo amor dEle, pela misericórdia dEle, confessa o seu pecado e viva uma vida nova que só Ele pode te proporcionar. Viver com Cristo é um privilégio extraordinário. Você encontra nele o perdão para os pecados, a transformação para viver uma vida nova e o privilégio de servir a Ele de peito aberto e coração feliz, todos os dias dizendo, sou servo de Deus, vou morar no céu com Jesus um dia. Amém. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Mais nomes chegaram aqui para mim, nomes de Macaé, Rio de Janeiro, Ananindeua, no Pará, Trindade, Goiás, Senador Canedo, Goiás, Mossoró, Rio Grande do Norte, Tabu, na Bahia, Santa Cruz, Rio de Janeiro, o nome do Ayrton da Fonseca, que está aniversariando hoje. Parabéns, Ayrton, Deus te abençoa, que essa data repita muitas e muitas vezes. Muitos nomes de Belém do Pará, muitos nomes de Goiânia, muitos nomes de do Manaus, no Amazonas, mais nomes chegando aqui, ó, Santa Rita do Novo Destino, Goiás, Paraty, Rio de Janeiro, Goiânia. Chegou o momento, quando eu quero ungir aqui a minha mão, vou estender a minha mão ungida no vídeo e vou orar por todos estes nomes que tenho aqui em minhas mãos. Vamos orar juntos? Ora comigo, creia no milagre, creia na bênção. Você está enfermo? Coloca a mão sobre a enfermidade e vamos orar com muita fé. Senhor, diante de Ti, eu quero apresentar neste altar todos estes nomes. E sobre cada uma dessas pessoas, Pai, eu quero pedir que o Senhor esteja agora com a mão estendida, operando na vida de todas elas o milagre, a bênção e a vitória. Cura, Senhor, quem está enfermo, fortalece quem está fraco, abra porta, Senhor, para quem está enfrentando dificuldades na vida, tira da crise, Pai, aqueles que estão envolvidos nela e proporciona grandes bênçãos e grandes vitórias a todas estas pessoas. Sobre aqueles, Pai, que oram comigo, eu quero ministrar também a Tua bênção e repreender na vida deles toda a enfermidade e ministrar no nome de Jesus a cura, a bênção, a alegria e a vitória. Abençoa, Senhor, todas estas pessoas. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecê-lo pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, estaremos juntos no próximo programa. Deixo com você o meu abraço ungido. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoa poderosamente e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Falando ao coração.